Se você caiu aqui de paraquedas, este é o terceiro vídeo da série que estamos falando sobre máquinas de estado. E nós vamos trabalhar em cima deste modelo, que é o nosso Player Controller que desenvolvemos nos tutoriais a respeito do Plataforma 2D. Esta é uma máquina de estado bem simples, mais básica, que vai ajudar você a entender definitivamente os conceitos por trás desse poderoso modelo e sem dúvida te ajudar a se desenvolver como um profissional na área de Game Dev. No último vídeo nós desenvolvemos a base dessa máquina de estado, então nós fizemos dois arquivos, que um é uma interface, e se você não viu, volta lá para você entender qual é o papel desta interface e a classe responsável por gerenciar essa máquina de estado. Agora nós podemos passar por Player Controller, porque toda máquina de estados ela será vinculada a um determinado objeto, ao player. Então, quando pensamos num inimigo, num NPC, num player ou mesmo num companion, cada um deles possui suas próprias máquinas de estados, porque não necessariamente eles possuem os mesmos estados. Você pode ter um inimigo que voa, ou um inimigo que rasteja, um inimigo que corre, que ataca de formas diferentes. Só isso já mostra para você que teremos várias possibilidades, vários estados. Então é necessário que você construa, eventualmente, máquinas de estados diferentes para cada personagem. Então agora, dentro da Unity, na nossa pasta Scripts, nós podemos finalmente criar o nosso Player Controller. E este será um MonoBehavior, porque é o script adicionado ao objeto que está na sua cena. Crie um MonoBehavior e chame ele de playercontroller.cs. Já de cara, vamos colocar o Player Controller no próprio player, porque ele está sem. Então, adiciona o componente Player Controller e se você não viu essa configuração, ela é a mesma de todos os tutoriais do Plataforma 2D. Então, basicamente, é uma sprite, onde eu tenho um rigid body, um player input para capturar o meu mapa de entradas e um collider. Agora eu adicionei o meu Player Controller. Agora, dentro do Player Controller, vamos limpar esses comentários, já que já sabemos exatamente como funcionam essas funções de Start e Update. Nós precisamos estabelecer essa máquina de status. Então, agora nós precisamos de uma variável que é do tipo State Machine. Podemos chamá-la de Player State Machine. Como ela não é um script, nós podemos criá-la com a palavrinha new, conforme fizemos no vídeo sobre variáveis complexas. Se você não viu, recomendo fortemente, porque tem conceitos muito importantes naquele vídeo. Aqui, então, para inicializar essa variável, nós simplesmente chamamos a variável, atribuímos a ela um new state machine e abrimos e fechamos parênteses. Beleza, agora este objeto ou esta variável possui um valor e existe na memória. Este é o primeiro passo para fazer a máquina de estados funcionar. Mas claro que ainda não temos os estados. E como criamos? Beleza, então vamos lá, dentro da pasta State Machine, nós vamos criar novos arquivos. Antes de criar os arquivos, na verdade, vamos criar um folder para organizá-lo. Então vamos chamar de Player, e dentro de Player eu vou começar a criar os estados. E neste vídeo vamos fazer dois estados, que é o Player Idle State.cs, e já vamos criar o segundo, que é o Player Move State.cs. A estrutura dos dois é bem simples. Eles serão uma classe com o mesmo nome do arquivo, Player Idle State, e eles precisam obrigatoriamente serem filhos, herdarem de iState, porque aqui vem o poder das interfaces. E se você não viu o vídeo anterior, volta lá mais uma vez para você entender. As interfaces nos obrigam a ter os métodos, no caso as funções, que ela também possui. Então, quando você vê esse erro, você pode segurar Ctrl ou apertar Enter. E aqui o Quick Fix é Implement Interface. Esse é um termo que nós usamos dentro da orientação a objetos, para você implementar uma interface. Quando você apertar Enter, você verá que ela gerará a estrutura da interface para você, com todas as funções Enter, Exit e Update. Ele naturalmente gera uma exceção dentro do método para forçar você a visitar todos os métodos que ele gerou, para você colocar algum código ou mesmo limpar esse método. No caso, por exemplo, do idle, nós não temos nada a ser feito no início. Então ele é um enter vazio. A mesma coisa do exit. Nós podemos deixar vazio. E o update, o idle ficará parado. Se caso você tivesse uma animação de idle, você poderia chamá-la aqui e o seu personagem ficar fazendo alguma coisa. Depois podemos pensar em algo assim. Também por esse momento, o idle será um update vazio, ou seja, não faz nada. O seu personagem fica simplesmente parado. E o update, ele vai ser responsável por verificar as condições que fazem a saída desse estado. Aqui no nosso esquema, veja bem, nós temos uma única saída, que é o move. Então aqui dentro do update nós teremos um change state
to move. Aí voltaremos aqui, então deixa esse comentário. Lá no move state precisamos repetir a mesma estrutura. Public class player move state, herda de iState e implementa essa interface. O move state vai ter um enter vazio e um exit vazio também. E aqui dentro do update nós faremos a própria movimentação do player. Move player. E também precisamos verificar as saídas desse estado. Só um conceito muito importante que o exit não é a função que faz a saída, na verdade é o que você precisa executar para sair desse estado. Então isso pode confundir um pouco. Na verdade, quem deve verificar as condições é o enter, é o update, porque ele é quem está o tempo todo sendo executado como se fosse o update do próprio script. Portanto, o enter e o exit são funções que inicializam o estado e finalizam o estado. Então, move player, aqui no nosso esquema nós saímos para o all ou para o dash. Então, change to all, change to dash. Quando tivermos esses estados, nós faremos essa transição. Perfeito, agora nós precisamos construir as condições ou as variáveis necessárias para fazer a execução desses estados. Antes, para movimentar o player, nós tínhamos parâmetros como, por exemplo, public float speed, que é a velocidade que o player se movimenta. E a princípio, eu acredito que isso seja o suficiente para nós fazermos a movimentação. Mas outras variáveis que eram necessárias eram para capturar o input. Então, precisamos de uma referência do player input e também da action que faz a movimentação. Aqui podemos chamá-la de move action. Vamos utilizar o start para inicializá-la. Portanto, o player input, ele recebe o get component player input e o nosso move action vai receber o player input.actions e aqui passamos o nome que é move. Isso está configurado no nosso mapa de input actions. Se você não viu o guia básico sobre input actions, aqui ó, tá lá. E aí eu vou colocar no final desse vídeo também. Então agora o player controller ele assume o papel de expor algumas propriedades aos estados. Então, neste caso, nós precisamos expor a movimentação. Então, vamos criar uma variável, vector2, vai se chamar inputMove. E este inputMove recebe a leitura a partir do moveAction. readValue vector2, conforme nós já fizemos em outros tutoriais, né? Essa é a maneira básica de fazer essa leitura. Este inputMove precisa ser público por hora. Como eu não falei sobre encapsulamento ainda nesse canal, que é um conceito também de orientação a objetos, vamos manter public e no futuro nós podemos rever essa abordagem e tentar algo um pouco mais maduro, eu diria. A partir do input, eu preciso definir uma condição para que o player saia de idle para move. Então vamos no estado idle e aqui dentro nós vamos definir quais são as condições ou qual a condição necessária para que ele saia desse estado e parta para o move. Mas para isso eu preciso ter um acesso à referência do player. Então vamos declarar aqui uma referência player controller. E dentro do construtor deste estado, lembrando que o construtor é um método especial que tem o mesmo nome da classe, playerIdleState, ele recebe o player controller como argumento e atribui a variável membro da classe. Beleza, agora eu terei essa referência. Então, dentro do update, eu posso verificar se o meu input, por exemplo, ele é maior do que um determinado gatilho. Por que isso? Se você lembrar, o input move ele usa o WASD e cada vez que eu aperto as teclas, ele me devolve valores entre -1 e 1. Como ele é um valor float, pode haver uma certa imprecisão, um valor muito próximo de 0, mas não necessariamente 0. E aí poderia gerar um comportamento inesperado. Então é uma boa prática nós considerarmos um threshold, um gatilho. Por exemplo, se nós formos lá no player controller, nós podemos definir aqui uma constante que se chama move threshold, por exemplo. Então, const float move threshold. E esse move threshold vai ser um 0.01. Valores acima de 0.01 você considera movimento e abaixo você considera parado. Agora, dentro do idle, nós podemos então verificar se o nosso player controller inputMove.x, que é o deslocamento na horizontal, é maior do que o meu player controller. Opa, faltou declarar a nossa const como public. E const nada mais é do que uma variável que você
atribui ela na inicialização e depois você não pode colocar outro valor. Ela vai ficar com esse valor aqui durante a execução do seu código. Então, move threshold. Quando o input move é maior do que esse move threshold, eu faço uma mudança de estado. E para isso eu preciso também de uma referência à máquina de estado. Então, uma referência a state machine. State machine. E aqui, state machine recebe SM. Perfeito. Então, após esse if, nós chamamos state machine. E aqui eu chamo change state. E para qual state eu iria? Para o move. Então, eu preciso de uma referência ao move. Lembrando que há inúmeras maneiras de resolver esses problemas que eu estou mostrando para você. Essa não é a única, mas é a mais didática. Você poderia pensar que nós poderíamos, então, atribuir aqui também uma referência ao move state e adicionar dentro do construtor do idle state, mas isso nos traria um problema. Por quê? Vamos, por hora, comentar esse código aqui para que ele não dê erro. E vamos lá no player controller novamente. A inicialização dos estados acontece aqui no start. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos declarar um estado. Então, por exemplo, player idle state, uma variável player idle state. E aqui, logo abaixo, nós inicializamos semelhante ao que fizemos com a máquina de estado. Mas agora, como nós temos parâmetros no construtor, nós precisamos passar as referências. Primeiro é do player controller. E para passar o próprio objeto, você passa o this e depois você passa a referência da state machine. Player state machine. No caso, eu faria a mesma coisa com o player move state. Player move state, player move state, new player move state. Neste caso aqui não tem nenhum parâmetro no construtor, então eu passo o construtor vazio. Se eu colocar a referência do player move state aqui antes de criá-lo, o que ele vai passar para o idle state vai ser um nulo, uma informação nula. E ele não consegue resolver essa referência depois. Então eu preciso passar essa referência após a criação do move state. E para isso, nós precisamos criar então um método específico para setar essa dependência. Então nós vamos criar um public void set dependencies ou dependency. Vamos colocar dependencies porque pode ser que exista mais de uma. E aqui você coloca o player move state. Move state. E como você, logo acima, você declara um move state, player move state, e usa da mesma lógica que usou no construtor. Player move state recebe move state. Perfeitamente. Agora eu consigo resolver esse problema que está no meu código comentado. Então, descomento o código e eu vou passar para quem? Para o meu move state. Então, player move state. Então esse quebra-cabeça se resolveu. Abaixo, depois da criação dos estados, você pode chamar o player idle state.set dependencies passando o player move state. Por quê? Depois da linha 23, ele já foi criado. Então agora ele não é nulo mais e você passa uma referência correta para ele. Antes de finalizarmos as configurações do player, para que ele se movimente de fato, vamos resolver os problemas dos estados, já que estamos falando desse assunto. Então lá no move state, agora nós vamos fazer uma lógica parecida. Então você vai no idle, nós precisamos de referências bem parecidas com essas, inclusive do set dependencies. Então copie esse código todo, cole no move state. Agora altere esse código de acordo com a classe no qual você está. Então você tem um construtor, precisa chamar player move state. Ele vai receber um player controller, uma state machine. Aqui a referência vai ser para o idle. E posteriormente nós teremos também referências para o all e para o dash. Mas nesse momento só faremos para o idle. Então aqui você altera os nomes idle. Beleza. E você também precisa do método setDependency. Então aqui agora, em vez de ser o move, vai ser o idle, 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 idle. Perfeito. E esse estado ele é responsável por movimentar o player e fazer as transições. Então vamos movimentar o player. Para isso, precisamos ir no player controller e adicionar as peças que faltam. Nós já temos um speed para fazer a movimentação, mas nós não temos, por exemplo, uma referência ao rigid body. Então, rigid body, vou chamá-lo de RB2D e capturar a referência dele aqui no meu get component. Então, RB2D recebe get component rigid body 2D. Perfeito.
Vamos corrigir esse problema também. Como nós adicionamos parâmetros no construtor, precisamos passar o this e o player state machine. Perfeito. Agora, sem erros. Se vocês recordarem do vídeo sobre movimentação, depois que nós capturamos o input move, nós passamos isso para a velocidade linear do player, a partir de uma velocidade. Só que ao invés de fazermos isso no update, nós vamos criar aqui um método que se chama public void move. E dentro do move, nós vamos simplesmente chamar o rb2d.linearVelocityX, que vai receber o meu input move.x vezes o speed. Perfeito. Então, a velocidade do player vezes o vetor de deslocamento horizontal normalizado. Agora, como eu tenho a referência ao meu player, para fazer o move player, eu simplesmente chamo playerController.move. Esse é o primeiro ato. Depois, eu preciso verificar se existe condição para que eu retorne para o idle, já que no nosso esquema, o move retorna para o idle. Então, a lógica é bem semelhante ao que fizemos no idle, mas acredito que eu tenha cometido um erro. Eu vou corrigir aqui e depois eu volto no idle, tá? Faltou um ponto. Então, você precisa verificar o player input, playerController.inputMove.x. Agora, se ele é menor do que o playerController.moveThreshold. Perfeito. E caso for, eu vou fazer o state machine, change state, player idle state. Certo? Até aqui está ok, exatamente igual fizemos no idle. Mas para corrigir o problema que fizemos é o seguinte. O input move ele vem do -1 ao +1. Então, o nosso threshold ele é um valor absoluto. Por quê? Eu quero saber se o valor é menor do que 0.01, seja positivo ou negativo. Então, o que eu preciso fazer é tornar o meu input move x também absoluto. E para isso, eu preciso chamar a biblioteca mathf.abs e aqui colocar o meu input x como um argumento. Então, dessa forma, ele vai pegar o valor absoluto, seja negativo ou positivo. Porque se você estiver movimentando para a esquerda, esse valor é negativo. E daria, obviamente, que valores negativos seriam menor do que o threshold de qualquer forma. No idle é a mesma coisa. Então, só voltem no idle aqui rapidinho e corrijam esse problema. Aqui, ó. abs, mathf-abs. Fazendo uma última verificação no nosso código, faltaram alguns detalhes. Primeiro é setar a dependência do meu move state. Então, player moveState.setDependencies player idle state. Essa é a primeira parte. A segunda é definir o primeiro estado da máquina. Então, para isso, nós chamamos player state machine.changeState. Passamos o primeiro estado, que seria o idle. E, por fim, para a máquina funcionar de fato, nós chamamos o player state machine.update. Que agora ele será capaz de executar o update dos demais estados também. Então, vamos aos testes. Lembre-se de verificar as variáveis expostas, se o seu speed está maior do que 0 e tudo mais. O input move não precisa, porque ele é capturado pelo input. E vamos lá. Então, beleza, estamos movimentando para a esquerda, para a direita. Ainda não temos o jump, mas já é possível. E você pode verificar no log aqui as transições de estado. Então, ele começa no idle, o seu estado atual é vazio, e depois ele passa do idle para o move e fica trocando. Na medida com que você altera a velocidade, ele troca, porque para a direita é +1, para a esquerda é -1. E aí ele inverte, ele passa pelo 0, por isso quando ele chega no 0 ele troca para o idle state. Se você acha que está tendo muitas trocas, você pode tentar repensar essa lógica, ou usar um threshold ainda menor, ou buscar, quem sabe, uma solução mais desacoplada, mais inteligente. Mas eu espero que até aqui você tenha entendido o conceito básico, porque essa foi a maneira mais simples que eu encontrei de explicar a você o que é uma máquina de estados. Se você está um pouco perdido sobre como funciona o input, tem esse vídeo aqui bem legal. Ah, e se você não se inscreveu ainda, dá aquela força, beleza? Então vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço, valeu!